você, para fazer uma transição energética, você não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Todas as fontes de energia são necessárias. Por quê? Porque, para terminar, assim, um pouco esse contexto internacional, o mundo também está vivendo, o que o Henrique colocou aqui, a chamada quarta revolução industrial, que é uma quarta revolução industrial que tem como característica principal o aumento do consumo de energia, através da inteligência artificial, através dos data centers, através das criptomoedas. Então, como é que o Brasil, na minha opinião, ele deve se colocar nesse contexto da transição? O Brasil é um país que ele tem uma vantagem comparativa muito grande quando a gente olha para a questão da energia. Por quê? Porque o país tem muita diversidade energética. O Brasil tem muita diversidade. Você olha para o mapa do Brasil, se a gente colocasse o mapa aqui na tela, você vai ver que a gente tem água. Aliás, a matriz que o Henrique colocou aqui mostra isso claramente. A gente tem água, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem gás natural, a gente tem petróleo, a gente tem nuclear, o Brasil é um dos grandes produtores de urânio do mundo, e a gente tem a biomassa, né, que faz aí a questão dos biocombustíveis. Então, é um país privilegiado nesse sentido de ter uma diversidade energética. E essa diversidade energética, a meu juízo, ela é muito importante nesse novo contexto. Por quê? Porque, ao contrário das transições energéticas anteriores, quando você teve o protagonismo da lenha, o protagonismo do carvão e o protagonismo do petróleo, eu não acredito que a gente vai ter um protagonismo de uma única fonte de energia nos próximos anos. Eu acho que a gente vai ter um convívio de todas essas fontes de energia, e mais, eu acho que você vai ter um convívio que cada região tem que aproveitar a sua vantagem comparativa em relação a outra. Né? Porque o petróleo é uma energia que todo mundo consome. Né? O petróleo, apesar dele, agora tem mais produtores, mas durante muitos anos havia uma grande concentração aí no Oriente Médio, ele é a principal commodity do mundo ainda. O petróleo é a principal commodity do mundo, move tudo. Eu acho que no futuro o petróleo vai continuar tendo um papel importante, mas não tão importante como ele tem hoje. A eólica, a solar, a biomassa, todo mundo vai ter um papel importante. Agora, esse papel importante, ele vai também ser diferenciado por região. E aí, nesse sentido, é que eu acho que o Brasil não pode abrir mão da vantagem comparativa que ele tem de ser um grande produtor de biocombustível. Eu acho que a gente não pode ter uma política que abra mão disso. Né? Eu, particularmente, acho que você, por exemplo, conversar de carro elétrico no Brasil, tem que ter carro elétrico no Brasil, eu acho que vai ter, dentro dessa conjuntura, vai ter um pouco de tudo. Mas a gente não pode, privilegiar, ter uma política pública no Brasil que privilegie o carro elétrico em detrimento, por exemplo, do biocombustível. Porque nós temos essa vantagem comparativa e existe um mercado no Brasil grande para biocombustível e até um mercado, como ele colocou aqui também o Henrique, a nível mundial, que pode cada vez mais consumir esse biocombustível. Então qual é o desafio? Se eu olhar a matriz elétrica brasileira hoje, que foi colocada aqui, ela 85% ela é fonte renovável. Porque também a gente tem uma coisa que chama água, que ainda é responsável por 60% da geração de energia no Brasil. Mas a gente vê um crescimento das outras fontes renováveis. Quando a gente olha a matriz de combustível, aí não é tão renovável ainda quanto é a matriz elétrica. A matriz é a matriz de transporte, principalmente. Então a gente tem um espaço ainda, talvez a conquistar em relação à redução do petróleo na matriz de transporte no Brasil. E você tem algumas saídas. Você tem o carro elétrico, você tem o gás natural. Hoje o gás natural cada vez mais está sendo usado aí, o GNC para gás comprimido, para usar em caminhões e ônibus a pequena distância, tipo até 300 km seria viável economicamente. Tem o GNL, que é viável mais a longa distância, tem autonomia o caminhão GNL de 1.000, 1.200 km. E a gente tem a questão do biocombustível. Recentemente
foi aprovada uma lei sancionada pelo presidente Lula, que é a Lei do Combustível Futuro, que ela traz boas indicações. Ela manda subir o percentual do etanol para 30%, etanol anidro na gasolina. Ele manda dizer que pode até chegar a 35%, né? E o próprio biodiesel, né, que está a 15%, podendo chegar a 20%. Então isso aí é uma boa notícia. Agora, eu acho que tem que criar mais demanda ainda para o etanol. E aí a gente tem uma coisa complicada no Brasil, que chama Petrobras também, né? O monopólio da Petrobras é um monopólio também que a Petrobras é uma empresa que muda de acionista majoritário a cada 4 anos ou a cada 8 anos. E cada um que chega lá tem uma ideia de o que vai fazer com a empresa, né? Então a gente tem que ter cuidado só para ver se essa política agora, que a gente deveria traçar daqui para frente, no sentido de privilegiar ter política pública para o biocombustível, ela vai ser de verdade. Porque o setor de vocês é um setor que precisa de previsibilidade. Sem previsibilidade não dá para fazer nada. E a gente já teve aí exemplos na história brasileira complicados, né? A gente lembra que em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, ele anunciou que o Brasil ia ser a Saudita Verde, né? Que ele, inclusive, lançou o programa do biodiesel. Aí depois, em 2008, com a descoberta do pré-sal, a gente deixou de ser a Saudita Verde para ser Venezuela, né? Com subsídios gigantes ao preço da gasolina, o que quebrou uma série de usinas aí de etanol. Foi uma época muito caótica para o setor. Então, agora a gente precisa ver se a gente entende esse contexto, volto a dizer, que o mundo está vivendo, da transição energética, que não era esse contexto que estava lá no primeiro governo do presidente Lula, no segundo governo do presidente Lula, até nos governos da presidente Dilma Rousseff. Se a gente entende esse contexto, que é fundamental a gente aproveitar essa diversidade energética brasileira para que o país tenha uma posição diferente em relação ao mundo. E aí a gente tem que fazer do setor de energia um pouco o que existe hoje no setor do agro, né? O Brasil hoje é um dos principais produtores de alimento do mundo, de proteína, né? O Brasil hoje alimenta o mundo. Então a gente hoje ajuda a ter o quê? Segurança alimentar no mundo. E a gente pode tranquilamente também ajudar a ter segurança energética no mundo, né? Não é só exportando energia, mas também trazendo aqui para dentro empresas que queiram produzir com energia mais limpa e produzir com segurança energética, que não vai faltar energia para essa produção. Então, nessa ideia, me parece assim que seria muito importante que a gente tivesse uma aproximação maior do ponto de vista estratégico do país, do setor agro para o setor de energia, porque eu vejo uma complementariedade muito grande. E eu sempre vejo, pelo menos olhando um pouquinho pelo retrovisor para trás, que nunca houve uma proximidade tão grande entre esses dois setores, que, como eu falei também aqui, eles são essenciais para quê? Para dar segurança alimentar e para dar segurança energética, que as duas coisas, volto a dizer, caminham juntas. Então, acho que isso é uma coisa que o empresariado talvez prestar um pouco mais atenção. E quando eu vejo, por exemplo, até em Brasília, a bancada do agro, que é uma bancada que trabalha muito, que tem resultados muito grandes, eu acho que deveria ter uma bancada do agro, também deveria estar junto com uma bancada de energia, porque são assuntos que se aproximam um do outro. E isso ganharia uma força de um lobby grande perante ao governo e as políticas governamentais, para que a gente mostre para o governo, quer dizer, que se não tiver previsibilidade, a gente vai outra vez cometer algum tipo de estelionato que não é bom para ninguém, muito menos para o Brasil. Então é nesse contexto, né, que eu acho que vocês, quer dizer, vão ter uma oportunidade de crescer. De crescer, por que de crescer? Porque o mundo ele vai precisar, inexoravelmente, volto a repetir, de atender o tripé sustentabilidade,
segurança energética e acessibilidade de energia para as camadas de baixa renda. Isso você só conseguirá atender esse tripé se você tiver uma abundância de energia e uma abundância de energia diversificada. Obviamente, como já foi dito aqui também, tudo isso é questão do custo. É importante também que seja perseguida essa questão do custo. Mas a questão do custo também, ela tem que ser baseada também em política pública. Então, por exemplo, a política tributária é muito importante, porque eu não posso ter um tributo igual ou menor em relação à gasolina do que em relação ao etanol. Quer dizer, por quê? Porque a externalidade positiva que o etanol gera no meio ambiente é maior que a gasolina. Então, obviamente, eu tenho que ter um imposto que mostre isso, coisa que a gente não tem ainda no Brasil. Tá certo? Se a gasolina tiver o mesmo atributo ambiental que tem o etanol, está tudo certo, mas ela não tem esse atributo. E aí você tem, então, que reduzir, quer dizer, o custo do etanol, ou melhor, aumentar o custo da gasolina através de tributo, para o etanol ficar competitivo com a gasolina. Porque se você não faz isso, você cria uma concorrência desleal, né? E aí aqui, eu estava ontem brincando com os dois Henriques, né, o pai e o filho aqui da Fermentec, que esse negócio de custo é realmente como ele falou, quando o cara vai botar o combustível na bomba, vai usar na fábrica dele, ele faz conta, né? Só quem não faz conta é a Petrobras e o governo, o resto faz. E aí, quando ele faz conta, ele bota mais barato. Eu brinco que o ambientalista é aquele cara que quer o céu, mas não quer morrer. Né? Quer ir para o céu, mas não quer morrer. Então, assim, e não dá, né? Então você não dá. Quer ir para o céu, tem que morrer. Pô. E então o cara quer respirar um ar melhor, mas ele não quer pagar por isso. Ele quer que outros paguem. Então todo mundo discute, poxa, meio ambiente, importantíssimo. Mas então vamos lá, vamos dar a sua colaboração? Não, aí não dá. Aí o cara vai lá, faz a continha lá do etanol, gasolina na bomba, vai botar o que é mais barato. Então tem essa política tributária, que está um pouco a questão do CBIO, por exemplo, que já é um avanço que a gente fez no Brasil, mas a questão da CID, por exemplo, também é outro imposto mal usado no Brasil, para tentar consolidar dar mais transparência à vantagem comparativa que o etanol tem em relação à gasolina, é muito importante que também seja utilizada, porque a política tributária brasileira, que agora a gente está passando por uma reforma, acho que a gente perdeu mais uma oportunidade nessa questão do capítulo dos combustíveis, de fazer o que muito país faz. Não adianta, entendeu? Você tem que fazer isso. Se não fizer isso, você não consegue. Porque, obviamente, isso não significa que os senhores aí vão, agora eu não vou investir mais em reduzir, em aumentar a eficiência do processo. Vai investir sim. Porém, você tem que ter, é justo que exista essa vantagem, porque você tem o que a gente chama de economia de uma externalidade positiva, que ela tem que ser colocada no preço do produto que está sendo vendido. Ou então a gente está brincando de meio ambiente, de falar que quer melhorar o meio ambiente, não quer melhorar coisa nenhuma. E isso preocupa, porque o que acontece várias vezes no Brasil, quando o preço da gasolina cai, ou então o preço do etanol sobe, ou o preço do biodiesel sobe, do diesel está mais barato, o governo imediatamente o que ele faz? Reduz a mistura, porque ele quer que o preço da bomba não seja tão alto. Então ele abandona. Aí quando faz isso, você faz o quê? Você está outra vez o quê? Abrindo mão da previsibilidade. Porque o cara vai assim, peraí, mas eu já investi acreditando que a mistura agora vai ser 30, que a tendência é caminhar para 35 e não para voltar para 25. Né? E isso a gente sabe que aqui no Brasil é difícil a gente acreditar, porque sempre os governos, eles tendem a fazer essa postura. E do ponto de vista da Petrobras também, não é simples. A Petrobras, na hora que você aumenta a mistura para 30, a Petrobras vende menos gasolina, que é um produto importante para ela. Aí você fala assim, mas a Petrobras é importadora de gasolina, importadora de diesel. Tudo bem, ela importa sim, mas ela que importa. Mas a Petrobras não é produtora de etanol nem produtora de biodiesel. Eu espero que não seja, porque daqui a pouco eu já vi aí
recentemente notícia que a Petrobras está interessada em produzir etanol. Vocês imaginam a confusão que vai dar e o retrocesso que isso significa, na minha opinião. Então a Petrobras ela é uma petroleira, tá certo? E ela tem o produto dela, da receita dela, que é vender derivado. Na hora que ela é obrigada a abrir mão da venda do derivado dela, ela perde a receita. Ao perder receita, quer dizer, ela perde margem, né? O Brasil hoje, a Petrobras está numa situação muito confortável hoje, porque o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo. O Brasil hoje é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. E a gente caminha para ser o 6º ou 5º até 2030, né? Por causa do pré-sal. Né? Para os senhores terem uma ideia, hoje o petróleo é o principal item da balança comercial brasileira. Quer dizer, mais que a soja, né? Superou a soja. E o petróleo hoje exportado pela Petrobras já é 50% que ela produz. Então a Petrobras hoje exporta 50% do petróleo que ela produz. Então, ou seja, o petróleo hoje ele é muito importante para a economia brasileira. Hoje o petróleo, através dos royalties, das participações governamentais, é a principal fonte de receita do Tesouro Nacional. Sem falar dos estados, como o Rio de Janeiro, que vivem desse dinheiro de royalties de petróleo. Agora, o petróleo, a gente tem que sempre entender, muita gente às vezes esquece, que é um produto que ele não é renovável no sentido que ele acaba. O petróleo é um produto que ele é igual a gente, nasce, cresce e morre. E o Brasil, por questões de políticas petroleiras, falta de leilões, regulações inadequadas, ele pode voltar a ser importador de petróleo na segunda metade da década de 30. Porque o pré-sal ele vai chegar ao ápice em 29 e 30, e ele começa a cair. E ao cair, quer dizer, você tem que ter um substituto, né, para essa petróleo do pré-sal, que em tese seria a tal da margem equatorial, que vocês devem ouvir falar muito. Mas a margem equatorial hoje, você não consegue fazer leilão até você faz. Você não consegue explorar na margem equatorial porque o IBAMA não dá licença ambiental, né? Então, vai dar licença, todo mundo diz que vai dar, uma hora vai dar. Mas se a gente for olhar um pouquinho no setor de óleo, o primeiro bloco de petróleo foi leiloado na margem equatorial foi em 2013, há 12 anos atrás. E quem comprou na época foi a BP, a Total francesa e a Petrobras. A BP e a Total foram embora, porque não aguentaram ficar ali sem fazer nada. A Petrobras, obviamente, hoje é a única dona. Mas você vê, então, há 12 anos a Petrobras está tentando uma licença ambiental. Há 12 anos. E se você fizer um leilão no ano que vem, leilão não, você começar a explorar ano que vem petróleo na margem equatorial, você demora de uns 5, 6 anos para ter a primeira produção. Né? Então, estou falando já de 2032. E mesmo assim, você começa a produção pequena, 50, 60 mil barris, se tiver petróleo lá, né? Porque realmente esse negócio é assim, petróleo a gente só sabe se tem quando fura, né? Não tem jeito, né? O fato de ter muita petróleo na Guiana, obviamente que nos leva a acreditar que deve ter petróleo na margem equatorial também, de uma maneira, assim, grande, uma reserva de petróleo grande, mas pode também não ter. Tem muito gás na Bolívia e não tem gás em Mato Grosso, pô. Então, assim, as coisas não é nessa obviedade, mas de qualquer maneira, a gente tem que olhar isso também, e o Brasil nessa política de diversidade tem que olhar essa questão, que nós podemos voltar a ser importadores de petróleo, né? Como nós éramos, por exemplo, no segundo choque do petróleo, quando a gente importava 80% do petróleo que a gente consumia, daí que surgiu para o álcool, né? Para quê? Para tentar ajudar a reduzir a dependência externa. Então, essa nossa dependência externa do óleo, ela pode voltar a subir. E se ela voltar a subir, a gente tem que tem que estar preparado, e a gente tem condições de fazer isso. Quer dizer, por quê? Porque a gente tem outras fontes de energia, correto? Que a gente pode utilizar tanto na matriz energética elétrica brasileira, quanto na matriz
de transporte do Brasil. É uma questão da gente ter política pública adequada para isso, né? A gente sabe que a gente aqui, é aquela coisa que o Roberto Campos falava, a gente sempre perde oportunidades, é um país que tem muita oportunidade, perde. E me parece, assim, para me alongar mais, para a gente poder conversar um pouquinho, que eu acho que é mais produtivo também, é que nós estamos hoje num momento muito particular, um momento dessa transição energética. A gente vai ter uma COP 30 no Pará, e o Brasil, ele realmente tem todas as chances de liderar esse processo de uma transição energética que assegure aqueles 3 pontos que eu coloquei e, acima de tudo, quer dizer, ajude a assegurar segurança alimentar e segurança energética para o mundo. Então, a gente tem, agora, não é com utopias, é com subsídios, né? O setor elétrico hoje é um setor que, na minha opinião, está à beira do abismo, porque é tanto subsídio no setor elétrico brasileiro hoje, quer dizer, em eólica, em solar, que a gente tem uma conta de subsídio na faixa de quase 50 bilhões de reais. Por isso que a tarifa é cara no Brasil, a tarifa de energia elétrica é cara porque subsídios que não fazem mais sentido ter hoje. A eólica, a solar não precisa mais de subsídio. No Brasil está cheio de subsídio nesse negócio de solar e eólica ainda. Então a gente precisa reorganizar essa matriz, né, olhando, quer dizer, todo esse panorama que nós temos de diversidade energética, olhando as características de cada fonte de energia, que isso é muito importante. Quer dizer, eu também sempre coloco que não existe energia ruim. O que é ruim é você não ter energia, né? Agora, cada energia, ela tem uma característica, né? Então você tem que planejar o setor de energia, porque o setor de energia precisa de planejamento, de forma que você olhe, quer dizer as características de cada fonte. O gás natural tem características positivas, a eólica tem, a biomassa tem, o biocombustível, mas de qualquer maneira, para encerrar mesmo agora, eu acho que, não tenho certeza, que essa questão do biocombustível no Brasil, ela precisa continuar sendo muito bem explicada, porque a gente tem que parar, e a gente tem isso faz tempo, desde o pró-álcool, não sei se o Maurício concorda comigo, mas desde o pró-álcool, a gente tem uma visão meio de Brasil, meio vira-lata, né? Que a gente acha sempre que o que vem de fora é melhor que o que está aqui dentro. Então, isso é uma coisa também que talvez seja um pouco culpa de nós também, que não sabemos, assim, mostrar como o biocombustível também é sensual, né? Porque o carro elétrico é uma coisa hoje que tem uma sensualidade enorme, né? Todo mundo quer pagar caro para ter um carro elétrico, que é sensual ter carro elétrico, né? Então, ter ônibus elétrico, e é caro para burro, ou seja, fazer uma infraestrutura para abastecimento de carro elétrico é muito caro. E o Brasil é um país que tem um consumo per capita de energia elétrica muito baixo. Aí você fala, todo brasileiro tem acesso à energia elétrica. Tudo bem, mas tem acesso, a maioria, a uma lâmpada. A qualidade da energia elétrica no Brasil é péssima. Todos nós aqui sabemos que a gente tem apagão, a gente tem uma oscilação na energia enorme, né? Você tá dormindo em casa, eu vou dar um pico de energia, queima teu ar-condicionado. Eu estava brincando aqui também hoje no café da manhã, falando que outro dia teve um americano no meu escritório, ele olhou para baixo da minha mesa, ele viu uma caixa lá embaixo. Eu falei, o que é isso aqui, Adriano? Isso aqui é um no-break. Eu falei, o que é no-break? É o seguinte, cara, aqui tem que ter no-break, porque oscila, quando oscila a energia, pode queimar o computador. Ele falou, cara, nunca tinha visto isso na minha vida. Porque lá nos Estados Unidos e na Europa não tem isso. Porque entendeu? Então, vamos lá. Então, você quer falar de carro elétrico no Brasil, com matéria-prima que chama de eletricidade, que a gente tem muito para fazer ainda. Tem setores que são muito mais prioritários para que você leve eletricidade de qualidade até eles do que carro. O carro não tem problema para a gente, tem biocombustível. Então, para que carro elétrico no Brasil? Tudo bem, vai ter um pouquinho, vai ter, mas eu fico impressionado com a quantidade já de
subsídio o governo quer dar aos carros chineses. Quer dizer, isso aqui daqui a pouco, pessoal, vai ter um cemitério de carros chineses aqui, de carro elétrico. Eu quero ver o que vai fazer com as baterias, né? Porque aquilo ali tem um problema seríssimo de meio ambiente. É o tal dos minerais raros aí, né? Também tem outra vez. Não pode explorar petróleo, mas pode explorar lítio, cobalto. Também tem que furar a terra para tirar. Da mesma maneira que você fura para tirar o petróleo, também tem que furar lá para tirar esses minerais raros. Então tem um problema ambiental seríssimo. Né? Ainda mais se você ainda... Qual é a fonte de energia que abastece, que gera eletricidade, né? Na China hoje, a principal fonte de energia é o carvão. Então o carro elétrico na China, ele quando liga, ele polui menos, mas para ele ser ligado, você polui mais fazendo térmicas a carvão, que é o grande gerador de energia elétrica na China. Mas voltando ao Brasil, então, a gente no setor elétrico está cheio de problema, está cheio de coisas a fazer que mostra de maneira bem clara que carro elétrico não deveria ser prioridade aqui no Brasil de política pública. Não faz o menor sentido, na minha opinião. Tá? Óbvio que o mundo cada vez vai consumir mais eletricidade. Né? Eu sempre falo também que assim, se eu perguntasse para vocês aqui na plateia, qual objeto você não consegue viver sem? Aí a maioria das pessoas celular. Não é o celular, é a tomada. Sem tomada ninguém vive. Né? Se você for nos aeroportos, né, naquela torrezinha de tomada, a cadeira mais disputada é aquela porra daquela cadeira que está do lado da tomada ali. Não dá para viver sem tomada. Não dá. Agora, tem que ser uma tomada que traga um elétron para o teu aparelho celular, para a tua geladeira, para o teu ar-condicionado de qualidade. Agora, quando você começa a aumentar mais ainda o consumo de eletricidade, a qualidade do que já não é boa para atender o ar-condicionado, também não vai ser boa para atender o carro. Né? E ainda mais no Brasil hoje, e esse é um fenômeno mundial no setor elétrico, onde o mundo apostou muito em energia renovável intermitente. Né? O que é a energia renovável? O solar e a eólica. Recentemente, você teve um apagão no Brasil, 2023, e teve agora, mais meses atrás, um apagão gigante na Península Ibérica. Por quê? Muita energia intermitente, e a energia intermitente não traz aquele segundo elemento que eu falei da transição, segurança energética. Você precisa de térmica para essa segurança energética. Você precisa de gás, precisa de nuclear, precisa de carvão. Né? E o Brasil, então, a gente, quando vai tratar especificamente da matriz de transporte, a gente deveria ter juízo e ver assim, peraí, eu não sou Europa, eu não sou num país desse do mundo que não tem problema, ou tem menos problema de geração elétrica, né? Na Europa, também comentei hoje de manhã, nos Estados Unidos, não tem leite longa-vida, né? O longa-vida foi inventado para país que tem qualidade de energia ruim. Por quê? Porque a geladeira do supermercado não funciona direito. Aí você vai comprar o leite de manhã, está estragado. O leite do longa-vida não, você está na caixinha, você só bota na geladeira e você abre a caixinha. Então, essas coisas todas, de mostrar ao Brasil que não é, volto a dizer, nesse debate de transição energética, que é onde os países que vão sair melhor são os que têm maior diversidade, é o caso do Brasil. Se a gente quiser realmente fazer uma descarbonização do setor de transporte, definitivamente não é com carro elétrico no Brasil. Pode ser em outros lugares, como eu falei para vocês, provavelmente a gente vai ter diversidade energética com matrizes energéticas diferentes por continente, por país, dependendo da sua característica. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo convite.